Dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Daniel, um exemplo para nós, nós precisamos compreender que no vídeo anterior, o capítulo 1, apresenta Daniel, como ele apareceu nessa história, nesse contexto, deportado para a Babilônia. Ele já está em Babilônia, já, podemos dizer assim, concluindo a sua faculdade lá em Babilônia. Ele passou 3 anos se preparando, assim não só ele, mas os seus 3 amigos e todos os demais. E Deus, como o Senhor da história, nós vamos ver aqui no sonho de Nabucodonosor, Deus, ele tem a história em suas mãos. Nós devemos entender que, precisamos reportar lá no Jardim do Éden, que o homem foi feito para ser eterno. Esse era o projeto original de Deus. Mas deixou essa escolha ao próprio homem. Não sabemos quanto tempo ele esteve no momento que foi criado ali, até o momento que ele saiu do Jardim do Éden. O período seu de inocência, de pureza, podemos dizer assim, não sabemos quantos anos rolaram ali. Não importa se foram 100, 1000, 2000 anos, 3000 anos, 10.000 anos, não importa. Lembre-se que eles estavam num período de eternidade. Entendeu? No de eternidade. A eternidade não se conta tempo. Então, muito bem. Mas no momento que eles saíram, podemos dizer assim que o relógio começou a ser o quê? Já foi assim, na cronologia humana. Deus apertou aqui, a história de vocês começou agora. Uma história de desencontros, uma história de mazelas, haja vista o contexto social que nos encontramos hoje. Mas Deus sempre esteve controlando. Ali mesmo Deus já vaticinaram ali para aquele casal, disse, olha, a cobra vai morder o calcanhar de vocês, mas você, a sua descendência, o seu descendente, não é a sua descendência, porque senão saíram todos os humanos, o seu descendente ou um dos seus descendentes esmagará a sua cabeça. Muito bem, o tempo correu, já estamos aqui no ano 605 a.C., quando Daniel foi para Babilônia. Devemos entender, quando falamos de Nabucodonosor, ele era filho de Nabopolassar, que foi aquele rei caldeu, que unificou ali o Império Babilônico, que ali ele, digamos assim, derrotou os assírios, como também derrotou logo em seguida os egípcios, e Babilônia se tornou o quê? Soberana sobre ali o Oriente Médio. Então, com a morte do seu pai, Nabopolassar, que reinou entre 626 a 605, Nabucodonosor foi coroado rei em Babilônia. Então, a partir daí começa, porque nós vamos ver um sonho agora no capítulo 2, que vai fazer menção dele. Então, o pai já havia morrido no ano 605, ele era comandante dos exércitos do seu pai, que era o rei, evidentemente, derrotou definitivamente os assírios em 606 e 607, derrotou definitivamente também os egípcios. Então, a partir daí ficou totalmente soberana Babilônia no contexto das nações mundiais, que nós vamos referir agora no capítulo 2, que vai fazer menção de um sonho que teve o rei Nabucodonosor. Deus faz tudo maravilhosamente bem, Deus leva o povo cativo ali para a Babilônia, para, digamos assim, corrigir aquele povo desobediente, o povo da aliança. Então, podemos dizer que os primeiros 6 capítulos de Daniel, que nós estamos lendo agora no capítulo 2, transcorre exatamente na experiência do povo judeu. Ali eles seriam o quê? Digamos assim, oprimidos, muitos milhares morreram ali em Israel quando foram deportados, uma minoria foram deportados, alguns milhares de pessoas, mas para uma nação toda praticamente foi dizimada. Não vou dizer dizimada porque senão não teria ficado ninguém, mas aí, segundo você lá, lendo o livro, os livros lá de Reis, os livros de Jeremias, no finalzinho você vai ver a quantidade de povos que foram deportados para a Babilônia. Eu não vou dizer aqui, porque vá lá e leia para você compreender melhor todo o contexto. O livro de Crônicas, finalzinho, final do livro de Jeremias também, que ele é contemporâneo a esse momento. Então Daniel estava lá. E Deus, como é o autor da história, tem a história em suas mãos, o povo de Israel estava lá. A parte norte, como você já viu no vídeo anterior, foi deportada pelos assírios no ano 722. Então Judá não atentou para o que estava acontecendo com os seus irmãos do norte, continuando os mesmos delitos e pecados. E Deus levou-os ali para purificarem de sua idolatria, de sua insensibilidade para com as coisas de Deus, ou seja, espirituais. Muito bem. Então veja bem, Daniel, recém-formado, aí Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, por que esse sonho não foi para Daniel? Mas foi para quê? Para o rei. Como o rei
como o faraó lá no Egito, da época de José. Então Deus revela ao rei, né, esse sonho, né, que é o capítulo 2, é um capítulo longo, ele tem o quê? Tem 49 versículos. Então veja bem, estava lá o rei, como você lê o capítulo 2 completo, por completo, né, para você poder compreender todo o contexto. Vou ler só alguns versículos para objetivar aqui o nosso resumo, a nossa síntese do capítulo 2 a respeito dessa estátua. O capítulo 2, versículo 1 diz: no segundo ano do rei de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Muito bem. Ele teve esse sonho. Ali não foi algo assim, um sonho qualquer. Ele estava ali a meditar, porque nós vamos ver isso depois Daniel dizendo para ele, a respeito das coisas futuras. Afinal de contas, ele estava no apogeu, né? Ele era que era podemos dizer assim, o cidadão da época, o que mandava e desmandava. Né? Então veja bem, aí ele começou a pensar nas coisas futuras e tudo mais. Aí Deus, né, ele coloca aquele sonho ali que ele ficou sem compreender. E aí convoca, né, versículo 2, então mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, né, para que declarasse ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Muito bem. Então, tem muita gente hoje que anda atrás de astrólogo, de vidente, que descreveu, né, que sabe o futuro, que vai descrever para a pessoa o futuro. Olha, é tudo engodo. Né, porque só tem uma pessoa que você vai ver nesse capítulo que é capaz de desvendar o futuro, que se chama Deus. Porque o futuro a ele pertence, afinal de contas, ele é eterno. Entendeu? Então, veja bem. Então, o rei mandou chamar todos os sábios. Pronto, todo mundo. Esses cadeus aqui eram os astrólogos. Me dizem, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e me revele, me interprete esse sonho. É uma coisa dificílima. Então aquele pessoal se achegaram diante do rei e disseram, olha, rei, vamos lá, conta-nos este sonho que lhe daremos a interpretação. Aí ficaria simples, né? Muito simples. Eles iriam enganar o rei com suas falácias, como muita gente engana milhões de pessoas sobre a face da terra com essas conversas também. Então, o rei disse, olha, vocês estão querendo me levar na conversa. Não, senhor. Eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e me interprete. Aí, eles se levantaram e disseram, rei, você está pedindo é impossível. Somente os deuses seriam capazes de lhe revelar. E esses deuses não moram entre os humanos. Olha que declaração. Né? Eles tinham essa imagem. Só que esses deuses aqui, não é esse Deus do qual eu estou falando. Os deuses, divindades em geral, né? Que eles criam, certo? Então o rei disse, olha, já que é assim vocês não são capazes, e olha que essa casta era privilegiada, né? Vivia sob o sustento do rei. Já que vocês não são capazes, vou mandar exterminar todos vocês. Muito bem. Foi um veredicto cruel. Né? Mas aí, lá estava quem? Daniel. E aí chegou o Arioque, né? O encarregado de cumprir essa ordem. Aí o Daniel se aproxima dele, né? E diz, vem cá, por que o rei está tão enfurecido contra os sábios? Aí o Arioque diz, olha, simplesmente, né, não lhe revelaram, né, o seu sonho e muito bem da sua interpretação. E o rei entendeu que eles estavam querendo enganá-lo. Né? Então ele decretou essa morte a todos aqueles. Lembre-se que Daniel estava saindo dessa faculdade, preparava exatamente nessa área aí. Então Daniel disse, olha, leve-me à presença do rei. E o Arioque levou. Eu estou sintetizando o capítulo 2. E lá ele pediu um prazo para Nabucodonosor, para que Deus lhe revelasse, o Deus, né, o Deus dos deuses, né, o Deus Todo-Poderoso, lhe revelasse esse sonho. Afinal de contas, ele iria morrer juntamente com seus amigos, que eram homens fiéis a Deus. Né, por causa, né, de um propósito de Deus, que ele não sabia qual era, todos eles seriam mortos. Né. Então, Nabucodonosor cedeu esse tempo. E aí, no versículo 17, então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus amigos, né, que lá se encontravam, e seus companheiros, amigos, evidentemente, né, para que pedisse a misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com restos, ou com o resto dos sábios da Babilônia. Foram suplicar ao Senhor. Senhor, revela-nos esse sonho do rei. Né? Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. E nós temos aqui uma oração maravilhosa de Daniel a respeito da soberania desse Deus e do seu poder. Né? Uma oração maravilhosa. Aí ele pediu para que o Arioque levasse novamente a presença do rei para revelar o sonho. Né? Afinal de contas, agora Deus tinha
revelado a Daniel o propósito daquele sonho. Então a mim me foi... Aí ele se apresentou, evidentemente, né? E aí ele vai descrever, a partir do versículo 28, 29, o contexto desse sonho. Estando tu, ó rei, no teu leito, olha, já começou a entrar em detalhes, né? Coisa que os outros não ousaram. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Né? Daquilo que eu já falei. O que será? Não compreendia nada, mas aquilo inquiria no seu íntimo todos aqueles questionamentos. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Resposta de Deus naquela oração. Nós aprendemos demais com esse filho Daniel. E ali que Deus ele vai descrever, né, ao rei o sonho. Ele vai dizer que ele viu uma estátua horrível, né, terrível, porque não dizer assim. Tu estavas, versículo 3, tu estavas, agora vou ler alguns versículos. Tu estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Não era misturado, porque barro não se mistura com ferro. Né? Estavam ali os dois juntinhos ali, o ferro e o barro. Certo? Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estil, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Muito bem, está aí a estátua. Aí agora vai explicar. O que o rei queria saber, qual era o sonho, ele disse. Né? Agora ele vai dizer a interpretação do sonho, queridos irmãos. Atento ao que ele vai dizer. Porque Deus é assim, Deus não faz as coisas pela metade. Porque Deus vai descrever agora o que viria a acontecer a partir de então com os vários impérios que surgiriam a partir de Babilônia e também o seu fim. E por último, um império eterno, representado por essa pedra. Ou seja, um reinado eterno. Vamos à explicação. Porque aqui Deus revelou o sonho e também revelou o significado desse sonho, como fez lá com José a respeito do sonho do faraó, né, egípcio. Muito bem. Este é o sonho, teve a sua interpretação, diremos ao rei. Muito bem, versículo 37. Tu, ó rei, rei de reis, ou seja, tudo rei secular, rei humano, né, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Era o estágio, o esplendor do Império Babilônico. Muita gente acha que eu conquistei porque eu sou. Esqueça, Deus deu para você administrar aquele rei, aquele império. Se você vai prestar ou não, você vai prestar conta dos seus atos. Né? Tudo é pela soberania e permissividade de Deus na história dos povos. Não adianta você pensar diferente, queridos irmãos. Vamos lá. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro, o Império Babilônico. Esse Império Babilônico, nós devemos entender que esse império reinou, né, foi soberano, entre o ano 6, eu vou dizer um império, porque foi quando Nabucodonosor foi coroado rei, mas na verdade começou lá em 626 com seu pai, Nabopolassar, que morreu exatamente no ano 605, né? Quando Nabucodonosor foi, mas como está falando, foi, digamos assim, consagrado rei, ungido rei, mas como está falando da cabeça, especificamente a Nabucodonosor, então vamos supor que foi no ano 605, quando ele assumiu o trono definitivamente, né, no Império Babilônico. Então, do ano 605, que nós fizemos menção agora dessa cabeça, até o ano 539, quando Ciro, o Medo-Persa, conquistou Babilônia, correto? Então está aqui já no contexto histórico, o início e o fim do Império Babilônico, conforme Deus decretou aqui nesse sonho. Segundo, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. A prata, que vai fazer menção que era de prata, né? Inferior, evidentemente, ao ouro. Agora imagine um detalhe que lá fala o quê? De peito e braços. Nós devemos entender que Ciro, o Medo Persa, o Medo Persa, né? Ele conquistou Babilônia.
Então veja bem, e o reinado dele, né, segundo alguns, foi desde esse momento que ele conquistou Babilônia em 539 até a ascensão, né, do Império Grego, né, principalmente com Alexandre o Grande, 333, que ele, dentro de 10 anos ele conquistou todo mundo conhecido. Mas já havia, lá pelo ano 338, já com o seu pai, né, o Macedônio. Mas vamos falar sobre do ponto do Alexandre. Então, o segundo império, o grego, né? Muito bem. Perdão, persa. Porque vai falar agora, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Terceiro reino, qual é? O grego, né? O Império Grego. Alexandre conquistou tudo que foi possível naquele curto espaço de tempo. Só que ele morreu e depois o império foi dividido. Mas aqui nós vamos entrar mais nesse detalhe no capítulo 7, que aparece uma nova visão reportando a essa estátua, mas esmiuçando mais a questão desses reinos, né, desses períodos, as consequências deles. Fica lá para o capítulo 7, quando lá chegarmos, ok? Guardem anotado aí na sua Bíblia, capítulo 7. Depois nós vamos trazer ele para esse momento aqui junto com a estátua, porque vai fazer menção da mesma estátua, não falando mais sobre a estátua, mas de animais representando esses reinos e como eles iriam, digamos assim, subsistir nesse período. Entendeu? Vamos lá. Então, o terceiro reino, os gregos, né? Que foi entre o ano com a ascensão de Alexandre o Grande, 333, até a ascensão, a sua queda, a queda não vou dizer dele, que foi em 322, foi pouco tempo que Alexandre viveu, mas da divisão do reino, quando ele morreu, que foi entregue a seus 4 generais, né, que chamamos aí, nesse período helenístico, de Alexandre o Grande até chegar à ascensão do Império Romano, certo? Então a história continuou, mas agora já dividido o reino, mas continuou o período grego, até a ascensão do Império Romano, que na verdade o Império Romano começou lá pelo ano 146, mas na verdade ele se impôs mesmo a partir do ano 27. Do ano 27 a.C. até 476, quando termina a história antiga, né? Certo? Isso é história, você se contextualiza lá dentro, né? Então, muito bem. Então, a quarta visão, que vai fazer menção de quê? O Império Grego é lá do quadril, né? Lá do quadril, na sua primeira imagem, né, queridos irmãos. Os quadris, o ventre e os quadris de bronze. Quer dizer, vai diminuindo, os impérios vão ficando mais, não tem toda aquela força que tinha quando começou lá com o Babilônio. Até chegar no último império, que vai fazer menção, o quarto reino será forte como ferro, né? Depois nós vamos ver um animal correspondente, forte como ferro, pois o ferro tudo quebra, esmiuça, que o Império Romano, né, foi muito violento, mas teve que se impor, né? Pois o ferro tudo quebra e esmiuça, como o ferro, como sim, ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que vistes dos pés e dos arteiros, em parte de barro e parte de oleiro, em parte de ferro será esse um reino dividido. Contudo, haverá, né? Haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que é visto o ferro misturado com o barro de lodo. Certo? Logo depois o Império Romano foi dividido, né? Dando origem ao que é a Europa. Mas veja bem, então o quarto império, que é o que importa na figura, é evidente que Daniel no primeiro momento não entendeu isso, muito bem Nabucodonosor, mas consolou Nabucodonosor, né? Olha, ele começou sendo cabeça de ouro, né? Mas pastor, você pode dizer assim, mas como é que o cara que matou o povo de Deus, sim, mas Deus usou ele exatamente para corrigir o seu próprio povo. A gente tem que entender isso. Deus é amor, mas ele também é justiça também. Você nunca esqueça disso, né? E ele faz o que ele quer para o seu bem, certo? Então aprenda a aceitar, digamos assim, a boa vontade de Deus para você. Você pode até chorar em algum determinado tempo da sua história, mas é para o seu bem. Então aqui essa imagem, né, é exatamente o que nós acabamos de dizer, né? Aí ele vai dizer a respeito de uma pedra que surgiu. Quando ele estava ali contemplando, né, contemplando os reinos, aí de repente caiu uma pedra de um alto monte. E essa pedra bateu exatamente no último império, nos pés. Né? Veja que não caiu lá na cabeça dele, porque Jesus só surgiu lá do Império Romano, né, no ano 30 da nossa era. Certo? Quando ele foi crucificado, aquele derrotou todos os poderes terrenos, pela sua morte e crucificação e ressurreição depois. Então veja bem. Então, essa pedra, que começou pequenininha, de repente
ela cresceu demais e encheu toda a terra, ou seja, o reino de Deus, o seu evangelho, como hoje acontece. Né? Todas as nações, nós temos lá cristãos. Claro, tem nações que a maioria não são cristãos ainda, né? Mas há cristãos lá, dando testemunho desse amor de Deus. Porque naquela época não tinha ninguém falando de Deus entre as nações, a não ser o próprio povo judeu. Então veja bem, então aí conclui-se esse sonho de Nabucodonosor, né? Essa pedra que representa o reino de Deus, ou seja, podemos até dizer assim, a igreja de Cristo Jesus, né? Que surgiu em Cristo Jesus, né? Mas ela um dia ela será tirada quando ele voltar. Então continua o quê? A história dos judeus. Em Apocalipse, como nós já vimos. Então, mas continua o mesmo Cristo sendo soberano em Apocalipse também. Né? Então veja bem que o sonho, nós hoje já estamos em 2000 anos depois de Cristo, com mais 600, 2.600 anos depois, nós podemos compreender toda essa verdade, porque isso já aconteceu. Falta só a vida de Jesus e digamos-se, o início do período tribulacional de Apocalipse. Entendeu? Então, Daniel, vamos chegar lá. Mas por enquanto nós estamos no contexto histórico, contexto que envolve o povo judeu. Por quê? Porque, veja bem, a partir dessa visão, o povo judeu começa a compreender que Deus é o Senhor da história. Entendeu? Você precisa compreender também. Então, nesse momento que Daniel surge, o povo estava cativo, prisioneiro. Certo que não foi tipo aquela lá de Babilônia. Deus, na sua misericórdia, pegou esse povo e deixou no local separado da Babilônia, e ali eles continuaram a cultuar, não daquele estado de escravidão. Tanto é que muitos prosperaram. Né? Muitos prosperaram lá em Babilônia, tanto é que não voltaram. Né? Nós vamos ver em outros livros, quando assim estivermos comentando Esdras, Neemias, ok? Então, muitos preferiram ficar por lá. Mas o castigo foi grandioso. O povo deixaram aquela idolatria terrível que eles tinham com outros deuses, etc. Deixaram. Quando voltaram depurados a esse respeito. Muito bem. Então, versículo 47, finalizando. 46. Então o rei de Nabucodonosor se inclinou, olha só, se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel. Ou seja, o reconhecimento. Né? E ordenou que ele fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Evidentemente, quando ele disse isso, não foi para Daniel, um ser humano, né? Mas foi para o Deus que Daniel representava ali ao revelar aquele sonho. Porque você pode pensar, é para Daniel, mas a Bíblia, claro que a Bíblia proíbe esse tipo de coisa. Né? Mas lembre-se que a questão de você prostrar é uma questão de honraria. E Daniel ali, ele foi honrado diante do rei. Certo? Não que o rei tivesse ele como um Deus, mas como um representante desse Deus, do qual lhe deu sabedoria, porque lá no início ele disse logo, olha, não sou eu não sou melhor do que ninguém dos sábios aqui de Babilônia. Mas o Deus, aí ele vai dizer em nome de que ele estava fazendo aquilo ali, de Deus, Senhor dos céus e da terra, entendeu? Então veja bem. Vamos continuar aqui no 46. E ordenou que ele fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Muito bem. Disse o rei a Daniel, porque aqui versículo 47, né, nos dá a compreensão mais clara do que eu acabei de dizer. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. E o Senhor dos reis. E o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Está aí as consequências. Deus não vai fazer as coisas pela metade. É tudo para a glória dele. Né? Então, daí o porquê dele oferecer lá os incensos, certo? Não para Daniel como pessoa, mas para o Deus do qual ele estava representando ali. Né? Agora ele continua. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, agora que é coisa material, humana, né? E o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Claro, só ele foi capaz. Né? Altamente sabe como foi José também no Egito. Quando José revelou tudo aquilo para o faraó caiu em si. Disse, rapaz, a quem nós iremos convidar para tomar conta dessa tão grande empreitada, se não foi exatamente esse aí que foi capaz de revelar aqui o que virá acontecer, o que irá acontecer no nosso reino. Né? E todos os oficiais disseram, você está certo, faraó. E aí foi a bênção que foi, né? A vida de... Mas tudo o que? Propósito de Deus quando mandou José para lá. José para lá. Né? O próprio José revela isso aos seus irmãos quando foram desmascarados. E aqui também Deus. Tudo tem um propósito também. Né? Então, veja bem, aí nós temos uma coisa aqui interessante aqui no último versículo. A pedido de Daniel, constituiu, né,
o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, veja bem, olha, você vê isso aqui, olha, isso aqui não é nepotismo, tal, não, não. Eles eram capacitados para isso. Você não pode indicar uma pessoa que seja incapaz. Vamos supor que eu fosse aí um senador. Aí tem aquele cargo, né, que você sabe como é que funciona aqui no Brasil, pelo menos funcionava, não sei se ele continua, certo? Aquele cargo para diretor daquela estatal, né, presidente daquela estatal. Aí eu, porque sou senador, aí eu chego para o governo, olha, eu só vou indicar você se você me der o cargo daquela estatal lá para a presidência, que eu já tenho a pessoa certa. Mas certa para os meus interesses, não é do Estado, não. Aí eu coloco uma pessoa inapta, com o único propósito lá, o que aconteceu aqui no Brasil? Saquear a nossa nação. Esse não era o propósito de Daniel, porque ele indicou pessoas sábias, pessoas altamente capacitadas, porque eles também tiveram a mesma faculdade, o mesmo preparatório, como Daniel também. Então ele sabia que ele podia confiar nos seus amigos, dá para abençoar a administração daquele império, certo? Aí tudo bem. Se eu for um senador e tiver uma pessoa realmente capacitada, que preenche todos os requisitos para aquela presidência, não tem nada de mais eu indicar. Desde que eu não vá lá depois cobrar, né, a minha indicação. De maneira nenhuma, mas se eu tiver o propósito do agradecimento do meu país, nada mais do que eu indicar aquela pessoa. Haja visto que é um cargo de confiança. E nós precisamos tirar esse negócio que todo mundo só quer, entendeu? Surrupiar. Nós tivemos sérias experiências no nosso país, mas isso não quer dizer que todos serão iguais ou sejam iguais, correto? E Daniel, porque isso vai ser o que dá mais para muita interpretação, por isso que eu estou fazendo esse breve comentário aqui. Indicou pessoas certas para os cargos certos, honestos, tementes, porque quem é temente a Deus é honesto, né? Como eles foram, nós vamos ver outras experiências maravilhosas com eles, certo? Inclusive, né? Logo em seguida, no capítulo 3, mas fica para o próximo comentário, que esses três tiveram que passar devido à sua fidelidade a Deus. E todo aquele que é fiel a Deus, ele é honesto na sua vida particular e nos seus negócios. Pode ter certeza disso. Se assim ele não estiver vivendo, infelizmente, ele não tem nada a ver com Deus. Não? Nada a ver. Então, esse foi o primeiro, digamos assim, primeira experiência de Deus, de Daniel com Deus, revelando o que iria acontecer na história da humanidade. E essa estátua, depois nós vamos ver na questão dos animais, depois nós vamos ver na última revelação, lá no capítulo 9 de Daniel, é que ainda não chegou ao final ainda, né? Se concluirá lá no capítulo, podemos ser 20 de Apocalipse. Entendeu? Por quê? Porque, no primeiro momento, é para encorajar os judeus que estavam ali pagando alto preço ali em Babilônia, perderam tudo na sua pátria, foram só com a roupa do corpo, o mundo só nus, as mulheres, os homens tudo nu, a Bíblia diz com o dorso, né? O dorso descoberto, ou seja, nus, é o quê? Para humilhar a pessoa, né? Porque você é como escravo, humilhar. Né? Mas quando aquele povo lá, tanto é que Deus levou Ezequiel também para encorajar aquele povo lá. E deixou Ezequiel no meio deles. Daniel ficou na corte. Você precisa entender isso no contexto geral das profecias. Daniel ficou na corte, né? Tanto é que nós vamos ver, séculos depois, quem chegando lá em Jerusalém querendo adorar o rei dos judeus. Os sábios, caldeus, babilônicos. Porque lá ouviram de Daniel. Né? Ouviram de Daniel o ensino da palavra de Deus. Como você pode ser usado também na sua função, no seu local de trabalho. Né? E entre o povo que foram lá para aquela região, mais reservada lá, ficou quem? Ezequiel no meio do povo. Né? Quem ficou em Jerusalém, exortando os poucos que ainda ficaram, desde a primeira deportação? Jeremias. Então Deus deixou sempre alguém levando a palavra de exortação, do ensino, para que aquele povo se emendasse, mas só a misericórdia de Deus mesmo, né? Só a misericórdia de Deus. Mas Deus usou, Deus nunca deixa ninguém sem a sua palavra. Hoje nós estamos aí nesse contexto do século XXI, a palavra está sendo anunciada, está sendo exortada, a mídia está aí, as redes sociais estão aí, mas o povo não quer dar ouvidos. Paciência, né? Vamos descobrir tarde demais que deveriam ter prestado mais atenção na palavra de Deus, né? Porque essa palavra é que vai nos julgar no último dia. Então Deus te abençoe nessa apresentação dessa estátua. No capítulo 7 nós voltaremos ao mesmo assunto, porque aparecerão as novas figuras que representarão o mesmo contexto também da estátua. Que Deus te abençoe na compreensão da palavra de Deus.